Meus queridos irmãos, minhas amadas irmãs, filhos e filhas do mesmo Pai Celestial, é com profunda compaixão que me dirijo a vocês neste momento. Não venho trazer palavras de conforto superficial, mas sim um alerta amoroso, cheio de esperança e responsabilidade. Porque há horas em que os céus permitem que algumas verdades sejam reveladas, não para semear medo, mas para despertar fé, união e compromisso. Hoje falo a respeito de um ser de luz, um espírito de missão, que se encontra entre vós no plano terreno. Este irmão, que chamarei aqui apenas de servo fiel do Cristo, vem enfrentando nos últimos dias uma pressão espiritual como poucos poderiam suportar. Uma pressão que não vem apenas dos homens e de seus julgamentos terrenos, mas que nasce também da perseguição implacável de forças invisíveis, forças que se opõem à sua missão e que procuram abreviar o tempo de sua existência carnal. Eu vi, meus irmãos, vi com os olhos do Espírito a luta que se trava ao redor dele. Vi o peso da calúnia que cai sobre seus ombros. Vi as correntes da injustiça humana tentando arrastá-lo. Vi as forças da sombra atacando seu corpo, drenando sua vitalidade, sugando sua energia. Vi sua mente sendo pressionada com pensamentos de cansaço, de desalento, de desistência. E vi também a preocupação dos mentores superiores que se mobilizam em defesa de sua vida. E aqui preciso lhes dizer com toda a gravidade: existe o risco real de desencarne. Sim, meus irmãos, este ser de luz corre risco de ter sua missão interrompida antes do tempo. Não porque Deus tenha decretado sua partida, mas porque a soma da perseguição terrena com a pressão espiritual ameaça o equilíbrio de seu corpo físico, ameaça o funcionamento de seus órgãos, ameaça o ritmo de seu coração. Mas é importante que compreendam, nada está fechado. O céu não decretou o fim. O céu decretou a prova. O desfecho ainda depende da resposta coletiva. O que quero dizer com isso? Quero dizer que o prolongamento da vida deste irmão, a preservação de sua missão terrena, depende da vibração dos espíritos de luz que o amam, que o reconhecem, que oram por ele. Cada oração sincera, cada súplica de fé, cada pensamento elevado pesa na balança espiritual. Quanto mais corações se unirem em oração, maior será a autorização para que os mentores intervenham. Maior será a força para afastar os obsessores. Maior será o poder de sustentar-lhe a vida e a saúde. Vi os médicos espirituais aplicando fluidos restauradores em seu corpo perispiritual. Vi guardiões erguendo barreiras de defesa contra as entidades sombrias que o atacam. Vi mensageiros de paz sussurrando-lhe palavras de ânimo durante a madrugada, quando o desânimo se torna mais pesado. Mas também vi como os ataques são fortes, como a pressão é constante, como os inimigos da luz não descansam. E vi algo ainda mais doloroso. Vi como a indiferença de muitos enfraquece a corrente de proteção. Porque quando os corações se fecham à oração, quando as almas se entregam à descrença, quando a fé se esfria, os mentores encontram menos recursos para atuar. Sim, meus irmãos, a espiritualidade superior respeita a lei da cooperação. Não podem fazer tudo sozinhos. Precisam de nós. Precisam de nossas preces, de nossa confiança, de nosso amor. Por isso vos digo, o destino ainda pode ser alterado. A ameaça de desencarne é real, mas pode ser afastada. Depende de nós, depende da vibração que soubermos oferecer, depende da corrente de fé que soubermos sustentar. Meus irmãos, lembrem-se do Cristo no Getsemane, lembrem-se de como ele pediu aos discípulos: vigiai e orai comigo. Ele, o mestre dos mestres, também quis o apoio da oração de seus amigos. E se o Cristo pediu, quanto mais um servo ainda limitado necessitará da nossa cooperação.
Eu vi que este irmão de luz, em silêncio, clama por socorro. Sua alma sente o peso das trevas que o cercam. Sua mente resiste, mas está cansada. Seu corpo luta, mas está fragilizado. É hora de nos unirmos para sustentá-lo. É hora de sermos nós os discípulos que vigiam e oram com ele, para que não sucumba. Entendam bem, meus irmãos, não lhes trago uma notícia de morte inevitável. Trago um aviso de perigo. A diferença é grande. O perigo pode ser evitado, a ameaça pode ser afastada, o desencarne prematuro pode ser impedido. Mas isso exige oração, isso exige vigília, isso exige compaixão. Vi, em minhas observações, que cada oração sincera sobe aos céus, como chama que se acende. Vi como essas chamas se reúnem e formam muralhas de luz ao redor deste irmão. Vi como os obsessores recuam diante dessas muralhas. Vi como os fluidos de cura descem mais fortes quando há corrente de fé sustentada. Mas vi também que cada palavra de ódio lançada contra ele se transforma em flecha espiritual. Vi como cada calúnia é usada pelas trevas como arma para enfraquecê-lo. Vi como cada coração indiferente representa uma brecha que os inimigos utilizam para se aproximar. É por isso que este momento é decisivo. Estamos diante de uma encruzilhada. Ou fortalecemos a corrente da luz, ou permitimos que as trevas avancem. Ou nos unimos em oração para sustentar este irmão, ou assistimos passivamente ao risco de vê-lo partir antes da hora. Meus irmãos, não se enganem. Este servo não sofre apenas por si, ele sofre por todos nós. Sua missão é coletiva, sua vida é testemunho, sua dor é parábola viva que nos chama à responsabilidade. Se ele desencarnar prematuramente, não será apenas sua história que se interromperá, será também oportunidade de aprendizado coletivo que se perderá. Mas se conseguirmos sustentá-lo, se conseguirmos afastar a ameaça, sua vida continuará como farol para muitos. Ele seguirá testemunhando que a justiça divina é maior que a justiça dos homens. Seguirá provando que a luz nunca é derrotada pelas trevas. Seguirá cumprindo sua missão de inspiração, de exemplo, de coragem. Por isso, eu lhes suplico, não se omitam. Não cruzem os braços, não deixem para outros o que cabe a vocês. Cada coração importa, cada oração conta, cada pensamento faz diferença. E agora, meus irmãos, quero convidá-los a um exercício simples. Fechem os olhos por um instante, respirem profundamente e visualizem este irmão de luz cercado de claridade. Imaginem-no envolto por uma esfera luminosa. Imaginem os mentores superiores aplicando fluidos de cura em seu corpo. Imaginem anjos da guarda afastando dele as entidades sombrias. E repitam em silêncio, mas com fé: Senhor Jesus, sustenta este teu servo. Não permitas que parta antes do tempo. Reveste-o de tua luz. Fortalece-o com tua paz. Este pensamento, se feito com fé, já se torna uma oração poderosa, já se soma à corrente que os mentores estão formando, já ajuda a afastar o risco que paira sobre ele. E assim, queridos irmãos, encerramos este primeiro momento. Mas saibam, o alerta foi dado, o perigo é real, a esperança é possível, o futuro ainda está em aberto. Cabe a nós escolher de que lado vamos nos colocar. Meus irmãos e minhas irmãs, sigamos juntos nesta reflexão, porque o que vos falo não é apenas sobre um homem, mas sobre a luta de todos nós. A vida deste ser de luz que se encontra em risco é também um espelho da condição espiritual de um povo inteiro. Quando um justo sofre perseguição, não é apenas ele que está sendo provado. Cada coração que observa, cada mente que pensa a seu respeito, cada boca que fala sobre ele também é avaliada. O Tribunal da Terra o julga com palavras e papéis.
Mas o tribunal da consciência julga a todos nós pelas reações que manifestamos diante de sua dor. Eu vi nas esferas sutis como isso se registra. Cada palavra lançada contra ele se torna energia que desce como peso sobre seus ombros. Cada oração feita por ele se eleva como chama que o sustenta. Cada pensamento de confiança se converte em alimento espiritual que chega até seu coração. Nada se perde, meus irmãos. Nada. Por isso insisto, não pensem que são espectadores passivos dessa luta. Vocês são parte dela. O desencarne deste irmão pode ser impedido ou acelerado conforme a vibração que coletivamente oferecerem. Vi como as trevas se organizam. São forças antigas, inteligentes, que conhecem os pontos de fragilidade de cada espírito. Atacam em horários específicos, quando o corpo está mais cansado. Lançam pensamentos de desânimo durante a madrugada. Criam situações de injustiça durante o dia para enfraquecer sua esperança. Buscam isolar, semear desconfiança, enfraquecer laços de amizade. É um cerco espiritual cuidadosamente planejado. Mas vi também como a luz responde. Vi os médicos do espaço aplicando fluidos restauradores em seu coração físico, porque sabem que o órgão sofre com a pressão. Vi os guardiões erguendo barreiras de defesa em torno de seu leito, para que as entidades sombrias não se aproximem tanto. Vi mensageiros inspirando palavras de apoio em pessoas próximas, para que ele sinta que não está sozinho. E, no entanto, vi algo ainda mais importante. Vi como a vibração coletiva da Terra interfere diretamente nessa luta. Quando muitos oram juntos, a luz se fortalece. Quando muitos se calam ou se entregam ao ódio, a sombra ganha espaço. Não é teoria, meus irmãos, é realidade que pude presenciar. É por isso que, repito, o desencarne não está decretado. O que está decretado é a prova. O desfecho depende de nós, depende de vocês, depende da corrente que soubermos erguer em nome do Cristo. Meus irmãos, compreendam algo profundo. A vida na Terra é um empréstimo. Cada espírito vem com tempo determinado, mas esse tempo pode se alongar ou se abreviar conforme o uso que se faz dele e conforme as condições espirituais que se criam ao redor. Há aqueles que partem cedo porque já cumpriram sua missão. Há aqueles que ficam mais porque sua tarefa se prolonga. E há aqueles que correm risco de partir antes da hora, não por decreto de Deus, mas porque as circunstâncias criadas pelos homens e pelas trevas se tornam sufocantes demais. Nosso irmão de luz se encontra nessa última condição. Seu tempo natural ainda não terminou. Sua missão ainda não está completa. Ele não deveria partir agora, mas a pressão que sofre é tão grande que pode abreviar sua permanência. E é por isso que o céu nos alerta, porque ainda há chance de evitar. Imaginem, meus irmãos, uma balança. De um lado, os ataques da sombra, de outro, as orações da luz. Cada palavra negativa pesa de um lado, cada oração sincera pesa do outro. Neste momento, a balança oscila. O risco é real, mas a vitória ainda é possível. Cabe a nós inclinar a balança para o lado da luz. Vi em minhas observações que até mesmo os espíritos superiores aguardam nossa resposta. Eles estão prontos para agir, mas respeitam a lei da cooperação. Não podem intervir sem que a Terra participe. Não podem sustentar a vida deste irmão sem que corações humanos também se empenhem. Deus não faz sozinho aquilo que nós podemos ajudar a fazer. É a lei do amor, que pede sempre participação, união e solidariedade. E aqui está o chamado, meus irmãos. Não fiquem indiferentes. Não digam, se Deus quiser, ele viverá. Sim, viverá se Deus quiser. Mas Deus quer também que vocês queiram. Deus quer também que vocês ajam.
Deus quer que cada um contribua com sua parcela de fé. Eu vi como muitas almas já se mobilizam. Vi grupos de oração se reunindo em silêncio. Vi corações simples, que talvez nunca tenham visto o rosto deste irmão, mas que se ajoelham pedindo por ele. Vi crianças rezando com pureza e suas palavras se transformando em flores de luz lançadas sobre sua cabeça. Vi lágrimas de mães sendo recolhidas pelos anjos e derramadas sobre seu coração como bálsamo. E vi também a indiferença de outros. Vi corações endurecidos dizendo, não me importa. Vi consciências distraídas, preferindo rir da dor alheia. Vi pessoas que poderiam ajudar, mas escolhem alimentar a calúnia. E cada uma dessas escolhas pesa. Cada uma delas conta. É por isso que este momento é grave, porque o futuro depende das escolhas que estamos fazendo agora. Meus irmãos e minhas irmãs, não se enganem. Se este irmão vier a desencarnar agora, não será porque Deus quis, será porque nós falhamos. Será porque não sustentamos a corrente da oração. Será porque deixamos as trevas vencerem. Mas se ele for sustentado, se sua vida for prolongada, será porque respondemos ao chamado. Será porque fomos fiéis. Será porque não deixamos a fé se apagar. Eu vos peço, com toda a ternura de meu coração, fortaleçam a corrente. Não deixem que este irmão parta antes da hora. Unam-se em oração. Façam de vossas casas templos de luz. Transformem cada pensamento em escudo. Reúnam-se em pequenos grupos, unam suas vozes, multipliquem a vibração. E quando se sentirem cansados, lembrem-se, o Cristo nunca se cansa. Ele está à frente desta luta. Ele já venceu o mundo. Ele sustenta cada servo fiel. E Ele conta conosco, conta com cada um de vocês para sustentar também este irmão de luz. Escrevam, eu confio minha vida a Cristo. A vida de um justo pode ser preservada se formos fiéis até o fim. Meus irmãos, minhas irmãs, prossigamos juntos nesta reflexão, porque o momento é grave, mas também é cheio de esperança. Quero agora abrir diante de vocês aquilo que me foi mostrado sobre os bastidores espirituais desta luta que se trava em torno do nosso irmão de luz. Vocês sabem que a vida material não se sustenta apenas pelos recursos da medicina dos homens. O corpo físico é mantido por energias que fluem do espírito, e o espírito é sustentado por correntes invisíveis que se ligam ao alto. Quando essas correntes se enfraquecem, o corpo adoece. Quando elas se fortalecem, o corpo resiste. É por isso que o desencarne de um ser humano nunca é apenas questão de órgãos e tecidos, mas também de vibração e equilíbrio espiritual. E no caso deste irmão, eu vi como a pressão espiritual tem sido intensa. Vi obsessores especializados em drenagem de energia cercando seu campo vital. Vi como tentam atingir especialmente o coração, órgão sensível, para acelerar o desgaste. Vi como procuram afetar o sono, interrompendo o descanso reparador, lançando imagens perturbadoras em seus sonhos. Vi como se infiltram em ambientes onde ele circula, inspirando desconfiança, criando intrigas, multiplicando acusações. Mas também vi como os mentores superiores estão mobilizados e quero compartilhar com vocês para que compreendam a grandeza dessa batalha. Vi médicos do espaço aplicando passes magnéticos sobre seu corpo perispiritual. Esses passes não são como os que vocês conhecem nos centros espíritas, ainda que também sejam poderosos. Nos planos superiores, eles trabalham com radiações que penetram até as células, reorganizando campos elétricos, equilibrando vibrações, restabelecendo forças que a medicina terrena sequer imagina. Vi guardiões posicionados ao redor de sua casa como sentinelas silenciosas. Espíritos que, munidos de recursos que se assemelham a escudos de luz,
repelem entidades sombrias que tentam penetrar em seu ambiente. Eles vigiam noite e dia, incansavelmente. Vi mensageiros inspirando corações amigos, colocando em suas mentes ideias de consolo, palavras de ânimo, gestos de carinho. São aqueles instantes em que alguém próximo, sem saber porquê, sente vontade de dizer uma palavra de apoio. Não é acaso, meus irmãos, é inspiração do alto. E vi algo ainda mais grandioso. Vi a própria misericórdia de Jesus descendo sobre ele como manto de proteção. Não vos digo isso como metáfora. Eu vi. Uma corrente de luz que partia das esferas mais elevadas envolvia sua cabeça e seu coração, sustentando-o quando parecia prestes a cair. Mas mesmo diante de tudo isso, a batalha não está decidida, porque os céus respeitam a lei da escolha e da cooperação. E aqui está o ponto mais importante. A força dos mentores depende da corrente de oração que nós, encarnados e desencarnados ligados à Terra, conseguimos formar. Vocês podem se perguntar, mas Bezerra, como é possível que espíritos tão elevados precisem de nós, tão pequenos? E eu respondo, é a lei da cooperação, meus irmãos. Deus nos concede a bênção de participar de sua obra. Ele não age sozinho. Ele chama todos os seus filhos para colaborarem. Os espíritos superiores não invadem. Eles aguardam autorização. E a autorização vem da prece coletiva, vem da corrente de fé, vem da vibração de amor que os corações encarnados sustentam. Por isso digo, a vida deste irmão pode ser prolongada. O desencarne pode ser evitado, mas depende de nós. Depende da vibração que formos capazes de oferecer. E como saber se a corrente está funcionando? O céu também nos dá sinais. O primeiro sinal é a serenidade interior. Quando vocês oram por ele e sentem paz, mesmo em meio às notícias ruins, é sinal de que a corrente de luz está vencendo. O segundo sinal é a inspiração súbita. Quando alguém sente desejo de rezar, mesmo sem ter planejado, é sinal de que os mentores estão pedindo reforço. Cada vez que isso acontecer, não ignorem. Orem, mesmo que por alguns segundos. O terceiro sinal é a melhora inesperada. Vocês verão que, em determinados dias, mesmo após pressões intensas, este irmão demonstrará força renovada. Isso é reflexo da vitória momentânea da luz na batalha invisível. O quarto sinal é a união. Quanto mais corações se mobilizarem juntos, mais forte será a rede. Se vocês perceberem que pessoas distantes começam a orar pelo mesmo motivo, saibam, é o céu organizando uma corrente. E o quinto sinal, o mais importante, é a fé que resiste. Mesmo quando as notícias do mundo disserem o contrário, se vocês continuarem acreditando, é sinal de que estão conectados à vibração correta. Meus irmãos, lembrem-se, cada oração sincera é como um tijolo colocado na muralha de luz que protege este irmão. Cada súplica feita com fé é como uma gota que reforça o oceano da proteção. Cada gesto de compaixão é como uma chama que ilumina o caminho dos guardiões que o defendem. Mas também cada palavra de ódio é como uma brecha aberta. Cada calúnia é como uma flecha disparada contra ele. Cada indiferença é como uma muralha derrubada. Por isso, a escolha é nossa. A cada instante, estamos ou fortalecendo a luz ou fortalecendo a sombra. Não há neutralidade neste momento. E digo-vos mais, a luta não é apenas pelo corpo de um homem. A luta é pelo significado de sua vida. Se ele partir agora, muitos perderão a esperança. Muitos pensarão que as trevas venceram. Muitos se sentirão órfãos. Mas se ele permanecer fortalecido, sua vida se tornará testemunho ainda mais poderoso de que a luz não falha, de que Deus nunca abandona seus filhos.
Por isso, meus irmãos, não deixem de vigiar, não deixem de orar, não deixem de confiar. Vocês são parte desta luta. O céu conta convosco. E para selarmos este momento, quero convidar vocês a mais uma súplica simples, mas poderosa. Digam comigo, em voz baixa ou apenas em pensamento: Senhor Jesus, protege este teu servo. Afasta dele o desencarne prematuro. Sustenta sua vida até que cumpra a missão que aceitou diante de ti. Permite que permaneça entre nós como testemunho de tua justiça e de teu amor. Meus irmãos, cada vez que repetirem esta prece, uma chama se acenderá nos planos superiores. E cada chama será usada pelos mentores para reforçar a proteção. Eu vos disse antes, o risco é real, mas não está decretado. A vida de nosso irmão de luz ainda pode ser prolongada. O desencarne prematuro pode ser afastado. Isso depende da misericórdia divina, sim, mas depende também da resposta de nossos corações. Meus filhos, compreendam, Deus é justo, mas também é Pai. Ele não nos dá provas para nos esmagar, mas para nos ensinar. Ele não permite a dor para nos destruir, mas para nos amadurecer. E quando uma situação como esta se apresenta, em que um espírito de missão corre risco de ser retirado da vida terrena antes da hora, é também a nós que o céu olha. Pergunta-nos, o que fareis? Permanecereis indiferentes ou vos unireis em oração para sustentar aquele que sofre? E eu digo, este é o momento de nossa escolha. Vi nas esferas superiores como assembleias espirituais se reúnem a cada dia para avaliar a situação. Vi cronometristas celestiais observando os fios da vida de nosso irmão. Vi médicos espirituais atentos a cada sinal de fragilidade em seu corpo. Vi guardiões fortalecendo suas defesas. E vi, acima de tudo, a misericórdia do Cristo, que aguarda o clamor de seus filhos para agir com mais intensidade. Sim, meus irmãos, Jesus aguarda o vosso clamor. Ele não age sozinho. Ele respeita a nossa liberdade. Ele espera a cooperação dos encarnados e dos desencarnados ligados à Terra. Quanto mais forte for o coro de fé, mais ampla será a intervenção do alto. E aqui está a grande verdade. Se formarmos uma corrente poderosa, se unirmos milhares de corações em oração, se transformarmos nossa fé em ação vibratória contínua, este irmão será sustentado. A ameaça será afastada, o desencarne não se consumará. E ele seguirá em frente, cumprindo sua missão, testemunhando a vitória da luz sobre as sombras. Mas se a corrente enfraquecer, se a fé se esfriar, se as orações se rarearem, as trevas ganharão espaço e o risco aumentará. Não porque Deus o queira, mas porque nós falhamos em nossa responsabilidade. Meus irmãos, não vos falo para gerar medo, mas para despertar consciência. O futuro ainda está em aberto. O céu nos confiou a chave. A decisão depende da nossa vibração. E quero lhes dizer algo que vi claramente. Cada oração sincera feita por vocês é recolhida. Cada lágrima de compaixão é registrada. Cada súplica, por menor que pareça, é usada pelos mentores como recurso de cura e de proteção. Nada se perde. Nada é inútil. Por isso insisto, orem em todos os momentos. Ao acordar, lembrem-se dele. Ao deitar, entreguem-no ao Cristo. Durante o dia, quando o pensamento se voltar para a dor do mundo, aproveitem e façam dele uma oração breve, mas sincera. Senhor, protege este teu servo, sustenta sua vida, afasta o desencarne prematuro. Se milhares fizerem isso, a corrente será inquebrável. Os obsessores não terão acesso, o corpo resistirá, o espírito será fortalecido e a vitória será da luz. Meus irmãos, lembrem-se do que vos disse. Não é apenas a vida de um homem, é a esperança de muitos. É o testemunho de que a fé move montanhas. É a prova de que o amor vence o ódio.
Se ele permanecer, será sinal para toda a coletividade de que Deus escuta. Será testemunho de que a oração coletiva é poderosa. Será lição viva de que a justiça divina não falha. E mesmo que os tribunais da terra sigam sua marcha, mesmo que as línguas da calúnia não se calem, a permanência desse irmão entre nós será a resposta clara do Cristo. Meus filhos, eu vos ouvi. Escrevam, eu confio minha vida a Cristo. Ah, como será belo este dia, meus irmãos, quando muitos que hoje duvidam compreenderão que não há força maior que a oração sincera. Quando muitos que hoje zombam reconhecerão que a fé não é fraqueza, mas poder. Quando todos nós, que sustentamos a corrente, sentiremos em nosso íntimo a alegria de ter colaborado com o plano divino. E vos digo, essa vitória será também vossa vitória, porque a cada oração feita, cada um de vocês terá colocado sua assinatura neste desfecho. Cada alma que orou poderá dizer: eu participei, eu ajudei, eu fui parte da corrente de luz que sustentou um irmão em perigo. Mas se falharmos, meus irmãos, se deixarmos que o desânimo vença, se nos calarmos diante da necessidade, também será nossa responsabilidade. Por isso vos peço, escolham a fidelidade, escolham a esperança, escolham a oração. E agora, para encerrarmos este ciclo de revelações, quero convidar vocês a uma oração final. Façam-na comigo, com todo o coração, com toda a alma, como se suas palavras fossem fios de vida sendo entregues ao alto. Oração final de sustento. Senhor da vida, médico dos médicos, amparo dos aflitos, entregamos a ti este teu servo, que sofre perseguição da justiça dos homens e pressão das trevas espirituais. Pedimos, Senhor, que não o deixes partir antes da hora. Reveste-o com tua luz, fortalece-lhe o corpo, sustenta-lhe o espírito. Permite, Senhor, que ele siga entre nós, testemunhando tua misericórdia e tua justiça. Permite que sua vida seja sinal de esperança para os que sofrem. Permite que sua missão se cumpra até o fim. E se for de tua vontade que ele permaneça, dá-nos a alegria de ver a vitória da luz sobre as sombras. Mas se ainda assim tiver que retornar, Senhor, que seja em teus braços, com a paz que só tu podes dar. Acima de tudo, Senhor, que se faça sempre a tua vontade e não a nossa. Mas que nós, teus filhos, façamos a nossa parte, sustentando-o com fé, com amor e com oração. Assim seja.